Oi, gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço essa caminha pet, bem fácil e rápido. Ela é forrada, então é muito fácil de você tirar a capa para lavar. Se inscreva no canal e vamos lá! Essa é uma caminha para um cachorro de porte médio e eu vou precisar de 2 círculos de mais ou menos 1 metro. Para cortar esses círculos, eu faço da seguinte forma. Eu dobro meu tecido em 4, deixo bem ajeitadinho, vejo se não tem nenhuma dobra por baixo. E aí depois, da parte aberta, eu trago uma dobra na diagonal, como você viu aqui. E aí, a partir do biquinho, lá da parte fechada da dobra, eu vou marcar 50 centímetros com a minha fita. Vou girando a fita e marcando 50 centímetros, sempre tomando bastante cuidado para que a ponta da fita, que está lá no biquinho, número 1, não fique deslocada. Ele tem que estar sempre em cima do biquinho para o corte ficar bem certinho. Depois de marcar, eu vou juntar os tracinhos que a gente fez para poder fazer o corte. Assim eu já tenho um círculo, eu aproveito a própria dobra que ele tá para eu fazer 4 marcações. Então eu marco em cima, embaixo, esquerda e direita. Faço isso com um pique. Isso vai me facilitar principalmente na hora de colocar o zíper da capa. Eu vou fazer isso 2 vezes no tecido, eu tô usando sarja. E eu vou cortar também 2 círculos exatamente iguais no TNT, que vai ser a parte interna da minha caminha pet. No caso do TNT, eu já coloco as 2 partes de TNT junto e corto de uma única vez. Terminando o corte, eu já começo a alfinetar. Assim elas já estão bem certinhas, bem alinhadas, a gente não precisa ficar colocando uma sobre a outra, já foram cortadas juntos. E eu já vou partir para alfinetar para a gente fazer a costura. Eu vou alfinetar toda a volta, isso vai evitar que o meu TNT escorregue enquanto eu estiver costurando. Agora eu vou passar uma costura, primeiro no TNT, vou costurar toda a volta, fechando esse círculo, vou deixar uma abertura suficiente para que eu possa desvirar e encher a minha almofada. Eu vou começar e terminar essa costura com um retrocesso, para que não comece a abrir enquanto a gente vai encher. Então é bastante importante fazer esse retrocesso no início e no final. A abertura que você vai deixar pode ser mais ou menos de 10 centímetros até um pouquinho mais, dependendo do que você vai usar para encher. Depois de costurar, eu desviro e eu vou encher e reservar. Eu vou usar raspas de isopor para encher. Você pode encher com plumante, você pode encher com espuma. Não precisa encher
muito como uma almofada. No caso da raspa de isopor, eu coloco um pouquinho mais, porque mais ou menos em 3, 4 dias que o cachorro começa a usar, ela já desce um pouquinho, ela já murcha um pouquinho. Agora, se for plumante ou espuma, você pode colocar um pouquinho menos para que fique confortável para o cachorro. Depois de encher, a gente fecha aquela abertura que a gente desvirou. Pode fechar com cola para tecido, pode fechar também com uma costura à mão, o que você preferir. Na parte externa, a gente vai começar costurando o zíper. Então, aqueles piques que eu fiz, aquela marcação, vai me ajudar agora na hora de colocar o zíper. Eu estou usando 90 centímetros de zíper, comprei o zíper por metro. E aí eu vou marcar também o meio do meu zíper. Para marcar, eu dobro ao meio e dou um pequeno pique. Se você é iniciante e tem insegurança na hora de fazer o pique, pode marcar com uma caneta também. Agora eu vou começar alinhando pique por pique. Vou colocar o lado direito do zíper com o lado direito do meu tecido e vou alfinetar. Alfinetar vai te dar mais segurança na hora de costurar o zíper, então só colocar um alfinetezinho na beiradinha do tecido, em toda a extensão do zíper. Agora eu vou costurar esse zíper, esse lado do zíper. Se você estiver usando uma máquina doméstica, principalmente eu recomendo que você troque o calcador para um calcador próprio para aplicar zíper. Aqui na industrial, como o calcador já é mais fino, para esse trabalho eu não vou trocar. Então é só passar uma costura com retrocesso também no início e no final. Depois dessa costura eu vou pespontar o zíper, virando ele para dentro e passando uma costurinha bem na beiradinha do tecido que pegue a margem de costura, prenda esse zíper por trás. Isso vai dar um acabamento para a peça e também vai impedir que o seu cursor fique pegando no tecido quando você for abrir ou fechar. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra peça redonda que a gente tem, que é o outro lado da nossa capa, pregando o outro lado do zíper e depois a gente vai colocar o cursor. Os dois lados estão aqui já com o zíper. Agora a gente vai colocar o cursor. Eu gosto de cortar uns 5 dentinhos de um dos lados do zíper para facilitar na hora de entrar o cursor. A gente vai colocar o cursor, passar por todo o zíper e retirar, e aí a gente vai colocar de novo. Isso porque a gente precisa que a nossa peça fique fechada na hora de costurar. Vai ser mais fácil de costurar ela toda a volta dela se o zíper estiver fechado. Já coloquei a primeira vez, passei, agora já estou colocando a segunda vez com o zíper fechado. Com o zíper na peça, eu vou virar pelo avesso e aí a gente pode alfinetar novamente os dois lados para a gente ir para a máquina passar uma costura prendendo os dois lados do tecido.
voltei para a máquina. Eu vou passar uma costura agora fechando. Eu começo no finalzinho do zíper, para que a ponta do zíper fique protegida. E vou passar uma costura em toda a volta para fechar a nossa peça. Importante dar um retrocesso no início e também no final da costura, para que não se desmanche depois do nosso trabalho. E aí é só seguir o movimento do tecido e fazer essa costurinha. Eu deixo mais ou menos 0,75 de margem para acompanhar o tamanho do zíper, mas não é tão importante. O importante é que você comece no finalzinho do zíper e termine um pouquinho depois do início do zíper. Agora a nossa peça já está pronta. Agora a gente só precisa vestir essa capa na nosso forro da caminha pet. Essa caminha mede mais ou menos 1 metro. Como eu falei, é uma caminha média para um cachorro de porte médio. No caso do meu, ele é um Lhasa. Fica uma cama bem confortável para ele. E aí é só vestir e fechar o zíper. Por isso que é bom ter um zíper grande, mais ou menos de 90 centímetros, para facilitar na hora de você vestir. Aqui eu acabei de apresentar a caminha para o meu cachorro e na hora ele já subiu. Como eu falei para vocês, no caso da raspa de isopor, ela fica um pouquinho alta no começo, mas depois de 2 ou 3 dias com o cachorro deitando, ela já cede, abaixa um pouquinho. Com 2, 3 semanas eu até coloco mais um pouquinho da raspa de isopor. Ela não é uma coisa fácil de trabalhar porque ela faz bastante sujeira, qualquer ventinho espalha a raspa de isopor pela casa inteira. E como eu tinha esse material eu usei, mas eu prefiro usar plumante, acho mais gostoso de trabalhar. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like e também se inscreva no canal. Esse é o Boris, ele acabou de passar por uma cirurgia, por isso que ele está com o colar para proteger a cirurgia.